Olá, sou Delma Evaner, professora de Ciências da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Que bom estar aqui novamente para falar com você, aluno do 6º ano. Vamos continuar aprendendo sobre o planeta Terra. Já falamos das camadas que constituem o planeta Terra, falamos das rochas que compõem a crosta do planeta Terra. Só lembrando, rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica. Hoje, de modo mais específico, nós abordaremos necessidade, utilidade, importância, o que encontramos em rochas sedimentares. É o título da nossa aula. Em rochas sedimentares, nós vamos falar sobre fósseis. Muito bem, fósseis. Embora para algumas pessoas lembre coisas antigas, coisas velhas, sem necessidade, os fósseis são muito importantes para a história do planeta, para a história da humanidade. E é importante sabermos da nossa história enquanto ser vivo. O que é fóssil? Vamos ver o conceito de fósseis. Fósseis são partes ou sinais deixados pelos seres vivos, animais, vegetais, principalmente em rochas sedimentares. Então nós temos um conceito. Fósseis são restos de quê? Ossos, dentes, troncos, às vezes até todo o corpo são considerados restos ou vestígios. O que são vestígios? Sinais, uma pegada, fezes também são vestígios, determinadas cavernas, escavações são vestígios de animais e vegetais preservados em rochas, porque se não estiver preservado, não é considerado um fóssil, não tem material significativo. Temos aqui 3 exemplos. Um animal fossilizado no estado do Paraná. Aqui temos uma ossada, um esqueleto de um fóssil. Na imagem do meio a gente tem um vestígio, né? Aqui é um resto. Na imagem do meio a gente tem um vestígio, que são pegadas de dinossauros na costa da Inglaterra. E na última imagem é um vegetal fossilizado, também encontrado aqui no Brasil, no estado do Tocantins. Então, 3 exemplos de fósseis. Bom, para ser considerado fóssil, tem que ter um determinado tempo que foi soterrado para ser considerado um fóssil, porque para dar um tempo de acontecer a mineralização, a desidratação, completa-se o processo de formação do fóssil. Esse tempo é estimado em 11.000 anos. Então, a partir de 11.000 anos, esses restos são considerados fósseis. Quando o tempo é menor, é inferior a 11.000 anos, é considerado um subfóssil ou um semifóssil. Então, esse tempo é muito importante e olha que é um tempo significativo, 11.000 anos. Por que analisar o fóssil é importante? O fóssil, ele contribui em quê? Inicialmente comentei que é importante para a história, para o conhecimento. Quem veio antes? Como vivia? Que características tinha? Se alimentava de quê? Onde vivia? Qual grau de parentesco apresentava? Qual a relação que tem com os animais, vegetais existentes atualmente? Todas essas informações, elas podem ser obtidas ou
parcialmente obtidas a partir da análise, a partir da investigação de fósseis, que de repente para algumas pessoas, de repente até para nós, antes de sabermos desta informação, não era levado muito em conta, mas a nossa história é importante. Então veja só, os fósseis, ao serem analisados, eles contribuem para o estudo dos seres vivos que habitavam a Terra e já foram extintos. Então, como é que tem notícia de dinossauro, de algum outro animal que existiu? Através da análise de restos encontrados, através da análise das ossadas que são encontradas. Também, através da análise dos fósseis, é possível entender o parentesco entre os grupos de seres vivos. Também é possível fazer uma previsão. Quando ele existiu? Quando foi extinto? Então, é uma previsão e não uma assertividade, uma precisão. Também para obter pistas da alimentação que eles tinham. E daí, tendo pistas da alimentação que eles tinham, também já é possível analisar, comparar. Essa vegetação ainda existe? Já foi extinta? Em que região ela existiu? E o tamanho dos seres fossilizados? Então, pelo tamanho do osso, pela dimensão da pegada, pelo tamanho, espessura do dente, são sinais, são materiais possíveis de serem analisados e obter essas informações. Também semelhanças e diferenças em relação aos seus parentes atuais. Porque dentro da ciência, o processo de evolução, há esse grau de parentesco. Então, é através dos fósseis que se obtém algumas novas pistas para chegar onde precisa. Então, os fósseis têm muita utilidade. O processo de formação de um fóssil é chamado de fossilização. Então, a fossilização é o processo de formação do fóssil e ela resulta da ação combinada de processos físicos, químicos e biológicos. Então, esse processo de fossilização, ele está relacionado, ele sofre interferência de bactérias e fungos, que são seres decompositores. Então, a presença ou ausência deles interfere no processo de fossilização, a presença de água, as substâncias químicas existentes no ambiente, nas rochas, até no processo de formação das rochas sedimentares. Também o vento são fatores que interferem no processo de fossilização. Para que a fossilização aconteça, é necessário que o animal morreu, uma planta, até mesmo uma folha, ela caiu, se soltou de uma vegetação. Então, esse material, ele precisa ser soterrado em um tempo menor. E nesse ambiente, nesse processo de soterramento do animal ou vegetal, não deve existir a presença de bactérias decompositoras, porque o material não deve se decompor. Também é importante o local onde isto vai acontecer, para que exista condições de ser o material fossilizado ou não. Por isso, acontece a fossilização principalmente nas rochas sedimentares. Vamos seguir. A formação de fósseis por restos de animais pode ocorrer de formas diferentes. Pode ocorrer, por exemplo, por meio de um molde. O animal morreu, foi soterrado
Ao longo desses 11 mil anos, vai acontecendo a formação dos fósseis por formas diferentes. Por molde, por exemplo, o animal morreu, foi soterrado e ao longo do tempo vai acontecendo a decomposição, a perda de minerais e fica marcado nas rochas onde ele estava inicialmente a marca dele, o molde. Então, a partir do encontro deste molde, pelos estudiosos do assunto, eles conseguem fazer incríveis análises e que chega para nós esta resposta. Também por mineralização, que vai acontecer. Parte orgânica do animal soterrado, ela vai se decompondo e nas frestas, no interior, vai acontecendo acúmulo de mineral e acaba formando, constituindo um fóssil mineral, que também, a partir da sua análise, fornece muitas informações necessárias. Preservação. A preservação, ela pode acontecer em ambientes muito gelados. Já foi encontrado fóssil de mamute congelado. Então, neste caso, tanto a parte mineral quanto a parte macia do animal estava preservada, por ser uma preservação no gelo. Então, a preservação. Lá na parte superior do slide, tem também um exemplo de fossilização do tipo preservação. Ali tem animais, insetos, que foram preservados em uma substância que é produzida pelo próprio vegetal, e aí de repente o inseto está no tronco da árvore e este material, o âmbar, ele escorre e o inseto fica preso, fica contido ali, não se decompõe, não vai sofrer a ação de deposição de materiais formadores de rochas e ele acaba ficando completamente preservado. Ou vestígios, que são as pegadas que o animal deixou, algumas ranhuras que fez em caverna ou mesmo em alguma outra rocha existente naquele local. Então, a fossilização pode ocorrer por molde, mineralização, preservação ou vestígios. Temos aqui uma sequência que dá uma ideia de como acontece a fossilização, né? Geralmente nas rochas sedimentares. Então, na primeira imagem, a imagem A, temos aqui o animal morreu. Como rocha sedimentar, ela vai formando as camadas pela deposição dos sedimentos, o que aconteceu? Exatamente isso. Observe que tem um vestígio, um sinal de água por aqui, mas também deposição de sedimentos, e aí o terreno, a rocha vai se formando até que o fóssil ficou bem embaixo. Então, olha bem a altura que estava, o nível que estava no terreno. O terreno foi ficando mais formado, a rocha foi se completando e o fóssil, que inicialmente estava bem na superfície, olha onde ele foi parar. Bom, local onde são encontrados fósseis recebe o nome de sítio paleontológico. Aqui a gente tem um mapa do Brasil. Existem sítios paleontológicos em diversas partes do mundo. Aqui a gente tem o mapa do Brasil e é possível perceber onde tem esses pontinhos em cor de rosa, sinaliza a presença de sítio paleontológico.
Então, aqui estão sinalizados 29 sítios paleontológicos. Inclusive, em Minas Gerais, tem a presença de 3. Bom, a ciência que trabalha com os fósseis, que se ocupa em estudar, em analisar, em procurar os fósseis, ela é denominada paleontologia. Quem estuda os fósseis é o paleontólogo. Então, quem faz a ciência paleontologia recebe o nome de paleontólogo. E a paleontologia, ela trabalha associada a outras ciências. Nenhuma ciência ela trabalha de forma isolada, é necessário. O paleontólogo ele tem um trabalho minucioso, cauteloso, não muito aglomerado e bastante melindroso. Às vezes, geralmente ele utiliza até pincéis para poder retirar a terra, para que não haja deformação do material que ele vai encontrando. Então, a gente já está vendo lá no interior o fóssil que ele conseguiu encontrar. Então, fósseis são a nossa enciclopédia de como se formaram os seres vivos, qual o grau de parentesco que estes seres vivos têm, a importância que a nossa história tem. Espero que você tenha conseguido tirar proveito da nossa aula de hoje, tenha aprendido. Espero por você no próximo encontro e não se esqueça, para acessar nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva no canal do YouTube SMED-GV. Até mais! Tchau!